tem certeza, diz amém. Não é maravilhoso pensar que a segunda parte dessa música diz: quem é crente tem certeza, sua vida é o quê? Uma beleza. A sua vida é uma beleza? Não, falando sério aqui, só entre nós. A sua vida é uma beleza? Qual que é a garantia da beleza da tua vida? Jesus. Eita glória. Vocês estão bem? Que alegria estar com vocês. E de fato, falar assim, parece até que eu estou visitando vocês. Mas que bom que você está aqui. Sabia que eu me alegro demais em ver o rostinho de cada um de vocês aqui? E fique certo, quando você não vem, eu sei que você não veio. Quando a igreja era menor, eu mandava mensagem na segunda-feira ou na sexta-feira para a pessoa dizendo: poxa, eu não te vi no culto. Eu poderia fazer isso com você ainda, mas talvez eu não vou conseguir, seguir a demanda e você me dando a justificativa, e aí a gente parou. Mas assim, eu quero que você saiba que você é muito precioso para essa igreja. Você não está muito seguro disso não, né? Mas você é. Talvez você pensou em um trabalho que você deu, ou algo que você fez de errado. Mas querido, fique firme. Foi Deus quem te atraiu a esse lugar, para que você de fato pudesse crescer nele. Amém? Amém. Querido, como sou eu que estou ministrando, domingo a gente estava muito cheio, e eu acabei não podendo fazer isso. Eu queria que você ficasse de pé e desse um abraço em alguém. Mulher abraça mulher, homem abraça homem. Aleluia. Se você está nos visitando e não está entendendo muita coisa, nós acreditamos no poder do abraço. Aleluia. Se você já abraçou, pode se sentar. Aleluia. Querido, eu tenho obtido tantos testemunhos acerca do poder do abraço, e de verdade eu tenho entendido que você tem compreendido isso, e por isso que nós temos vivido coisas extraordinárias por essa ação. Está comigo? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia. Eu não sei se você sabe, mas existe uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, que foi escrita por ele enquanto ele estava em um resort, vivendo coisas extraordinárias. Abre comigo, por favor, em Filipenses. Eu não sei se você sabia disso, depois de muito estudar, está bem escondido. Eu estou brincando. Filipenses capítulo 4. Vamos ler o versículo de número 4. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: me espera. Vamos lá. Filipenses capítulo 4, verso de número 4 diz assim: alegrai-vos de vez em quando? Às vezes? Alegrai-vos em quem? Outra vez digo. Vamos ler de novo? No 3, 1, 2, 3. Aleluia. Fecha os teus olhos. Papai, nós te damos graças. Nós somos teus e fomos comprados por um alto preço. Quão precioso é fazer parte da tua família, ser teu corpo, ser, Pai, a continuação daquilo que o Senhor deseja fazer nessa terra. De fato, existe a responsabilidade e o trabalho é grande. O Senhor, de fato, deixou a régua bem alta, fazendo tudo o que fez por aqui, desfazendo as obras do diabo. E o Senhor, quando foi, disse que nós deveríamos dar continuidade a isso. E que alegria saber que todos nós temos essa responsabilidade e somos totalmente mergulhados naquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Nós temos desfrutado dessa vida abundante, dessa alegria, dessa paz. Eu estou diante de um povo que te ama, que te teme e tem o prazer em conhecer, Pai, mais e mais do Senhor. Nós te damos graças porque esse culto é para o Senhor, e o Senhor tem liberdade
de falar em cada um dos corações. Embora a palavra seja liberada a todos, eu sei que o Teu Espírito, de maneira singular, pessoal, única, fala com cada um aqui essa noite. E essa é a minha oração. E eu declaro que nenhum de nós sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Nós seremos edificados pela Tua palavra, exortados pela Tua palavra, animados pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, declaro, e assim verei com os meus olhos naturais. Se você crê, diga amém. Amém? Querido, eu brinquei com você dizendo de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu enquanto ele estava em um resort, né? Porque o resort dá a ideia de alguém que está ali desfrutando de tudo, né? Então, se for all inclusive mesmo, que geralmente é, você não faz nada, você só descansa, brinca, come, e Paulo não estava em um resort, não era all inclusive, ele estava preso, ele era prisioneiro em Roma. Ele estava preso, e enquanto preso, o apóstolo Paulo deu para mim e para você essa instrução poderosíssima. Você está comigo? Querido, o apóstolo Paulo, essa carta dele aqui aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz isso, no versículo 4, e é muito precioso, querido, porque ele não diz alegrai-vos na condição em que você está, alegrai-vos se você estiver bem, alegrai-vos se as coisas à sua volta estiverem caminhando, alegrai-vos se aquilo que você desejou comprar, consumir, aconteceu, alegrai-vos se as coisas à sua volta, querido, não, ele disse alegrai-vos no Senhor. E eu coloquei como a alegria sendo uma marca da vida cristã, porque, querido, não existe um cristão ser tristonho. Não existe, queridos, é um ingrediente, é uma marca mesmo da vida cristã, um filho alegre. Você está comigo? Queridos, e o texto continua, eu quero que você vá comigo, por favor, desce um pouquinho, no capítulo 4 mesmo, desce comigo até o verso número 11. Ele continua, você tem a oportunidade de, por favor, não leia agora toda a carta de Filipenses, mas você tem a oportunidade de ler na sua casa. Mas preste atenção, a partir do verso número 11, diz assim, ele falando ainda de como ele estava, da condição em que ele estava. E ele diz assim, não estou dizendo isto porque necessito. Ele está falando de uma condição em que ele está, e ele deixa claro logo em seguida, eu não estou falando isso porque eu preciso, eu necessito, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, situação, não sei qual que está aqui, situação, vamos por aqui, pode ir por a próxima. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Coloca para mim, por favor, eu tenho aqui nessa versão, põe para mim o versículo de número 12. Aqui ele aparece como já tenho experiência nas coisas que ele está vivendo, mas na minha versão, eu não sei se está na NVI, por favor, dá uma olhada. Eu coloquei assim, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Achou? Aprendi o passar por toda e qualquer situação. Acha para mim, por favor, eu não sei. Eu não marquei aqui, me perdoe. Mas algo interessante que você talvez, o apóstolo Paulo fala, eu gostei do que essa versão diz, porque ele não fala de alguém que viveu assim, que nasceu assim, que por um pó de pirilim-pim-pim ficou dessa forma. O apóstolo Paulo está dizendo, eu aprendi. Eu já passei por dificuldade, por fartura, por abundância, por escassez, eu já tive calor, eu já tive frio, e ele está narrando o cenário de alguém que está vivo e vivendo. Não é assim? Quem está vivo vai passar por essas coisas, ou não? Talvez você nunca passou por escassez, por falta, mas talvez você já ficou em um apagão no escuro, você já sentiu fome, você já sentiu vontade de... Você está comigo? E o que ele está narrando é exatamente isso, é um cenário de alguém que passou por diversas circunstâncias e situações.
E ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E querido, se uma pessoa aprendeu, outra pessoa pode aprender. Você está aqui, e talvez seja isso que eu e você precisamos aprender. Porque talvez você já entregou a sua vida a Jesus, talvez você já venha à igreja, mas talvez porque você não está aprendendo, olhando para Ele, ou entendendo que devemos nos alegrar nele, que precisamos olhar para Ele, estar convictos de quem somos nele, você não está conseguindo viver os seus dias com alegria. E se você não tem vivido os seus dias com alegria, você não está desfrutando do que é ser filho de Deus. Olha que coisa interessante o que diz o Salmo 16. Salmo 16, o verso de número 11, diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias. Não pôs aqui. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Querido, não existe alegria longe da presença para o cristão. E eu e você precisamos compreender, o mundo sabe o que é alegria. E é muito triste, porque existem muitas pessoas que estão muito alegres nesse exato momento, porque existem nelas a expectativa de que elas vão viver coisas extraordinárias no carnaval. E queridos, talvez você já tenha vivido isso, e você sabe como aquilo é vazio. Talvez você não tenha vivido, mas eu preciso te alertar, não existe, essa alegria é passageira, e a Bíblia fala de uma alegria que o mundo pode dar, a Bíblia fala de uma paz que o mundo pode dar, a grande questão é que ela tem validade, e é exatamente isso que o mundo faz. É por isso que todas as vezes, alguém que está de repente indo para a balada, ele vai para a balada, eu conheço pessoas, que talvez porque tem um pouco mais de recurso, elas iam balada de segunda a segunda, e São Paulo é grande, você consegue viver dessa forma. A grande questão é que elas estavam se acabando, e num dado momento elas percebem. Você está comigo? Queridos, e é isso que eu e você precisamos entender, na presença dEle, há plenitude de alegria, é fartura de alegria. Nós costumamos falar a respeito da arca, quando ficou na casa de Obed-Edom, e a gente sempre atribui a como a presença de Deus abençoou a tudo que Obed-Edom tinha. Você consegue perceber alguém que tem a presença na casa e tem tudo sendo abençoado triste? Está comigo? Você consegue perceber alguém que está vendo o que Deus está fazendo e não está se alegrando com aquilo? Esses dias eu estava me perguntando, talvez eu e você não consigamos nos alegrar muitas vezes, ou por muitas vezes, com uma mesma coisa. Nós estávamos em casa esses dias e uma pessoa contou uma coisa engraçada e então uma outra riu, e daqui a pouco ela foi reproduzir para outra e riu, e reproduziu para outra e riu, e daqui a pouco ninguém estava rindo mais daquela coisa que todos riram muito antes, ou pouco tempo antes. Estão comigo? Então assim, nós não conseguimos nos alegrar com algo de maneira natural, mas é incrível como a gente consegue se entristecer com uma mesma coisa por tanto tempo. A grande questão, querido, é que eu e você precisamos, você cantou que você anda em cima de uma palavra, você cantou que a mesma voz que te chama, ela acalma o mar, você cantou coisas, e talvez nós estamos cantando coisas e não estamos nos atentando para o que estamos cantando. Porque não existe, querido, por que a alegria, ela é uma marca da vida cristã? Porque a alegria é a característica de alguém que sabe em quem está confiando. A alegria é a evidência de alguém que sabe no que crê, que sabe para onde está indo. Se você tem convicção que Deus sabe e conhece o teu futuro, por que você está triste? Por que você está cabisbaixo? Se Deus está, e Ele está guardando o teu futuro, se Ele sabe, a palavra diz que os planos que Ele tem para você são planos de paz e não de mal. A Bíblia diz que os planos que Ele tem para você são planos, ou a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Então se eu tenho tanta consciência que a vontade dEle é assim para mim, por que eu estou triste? Por que eu não vivo meus dias alegre? Pastor, é porque quando eu olho para a minha empresa não está funcionando como deveria. Ah, é?
Então você aceita aquele cenário como verdade para a tua vida, ou você olha para ele e entende que a verdade é o que ele diz a respeito da tua empresa? A maneira como eu e você, uma vez que somos cristãos e temos um dono, você precisa entender, você tem um dono. Querido, a maneira como você se porta diante do que acontece vai determinar no que você está confiando. Então você pode ficar com o relatório médico, você pode ficar com aquilo que os teus olhos estão vendo, com aquilo que você está sentindo. A grande questão é que a palavra diz o tempo todo que eu e você, como filhos dele, não somos guiados por essas coisas. A palavra alegria, querido, é algo sério demais na palavra de Deus. Ela é traduzida no grego com a palavra chara. E nós vamos encontrar, essa palavra, ela tem a conotação de alegria, satisfação, de gozo. E nós vamos encontrar pelo menos 60 vezes no Novo Testamento. No Velho Testamento, 72 vezes, falando a respeito de alegrar-se. Está falando de uma posição, queridos, preste atenção, porque quando a Bíblia diz sobre eu e você termos bom ânimo, ou se colocar em bom ânimo, é como se você estivesse sentado e é alguém que se dispõe, é alguém que se levanta em alegria, é alguém que se dispõe em alegria. O alegrar-se no Senhor é uma posição de fé, da minha e da sua parte. O alegrar-se nele é a convicção que você tem um Deus que é bom. Querido, o problema é que nós estamos cantando músicas e músicas. Deus é bom, Ele é bom, Ele é bom. Mas se eu olho para a tua cara, não parece que Deus é bom nunca. Não, pastor, eu entendi a alegria. Então mostra para o teu rosto. Como que a gente vai entender? Como que as pessoas vão conhecer esse Deus bom que nós pregamos? Esse Deus amoroso que nós pregamos? Se nós não estamos andando, evidenciando. João 15:11 diz assim: tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Isso é Jesus falando para os discípulos. Jesus fala a respeito de uma alegria completa. Repete comigo, alegria completa. Você sabia que uma coisa que é completa não precisa de mais nada? A alegria que Jesus deixou a mim e a você é uma alegria completa. Agora, esse versículo não é um versículo solto. Esse versículo é a continuação, ou melhor, antes desse versículo, ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então, assim, todo o texto, antes dele falar a respeito disso, é falando em que nós estamos enxertados. Então ele começa a dizer: ei, vocês foram enxertados em mim, vocês estão enxertados em mim, eu sou a videira verdadeira. E se vocês permanecerem em mim, vocês darão muitos frutos. Se vocês estiverem em mim, vocês darão muitos frutos, e vocês serão podados para dar mais frutos ainda. E ele diz: vocês serão conhecidos pelos muitos frutos que darão. Então esse texto vem e diz: eu estou dizendo essas coisas. O quê? Que eu estou enxertado nele, que eu estou nele, que ele é a minha fonte. Vem logo depois disso, ele diz: vocês estão enxertados em mim, vocês são a minha fonte. E então diz: eu estou dizendo essas coisas. Para quê? Para que a alegria de vocês seja completa. Se a tua alegria não é completa, é porque você não está entendendo onde você está enxertado, quem é a tua fonte, de onde vem o teu nutriente ou a tua plenitude. Aleluia, aleluia. Salmo 5, não precisa abrir. Salmo 5:11 diz: alegrem-se, porém, todos os que refugiam em ti, cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção, e em ti exultem os que amam o teu nome. Salmo 32:11 diz: muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Mas nós estamos assim,
Talvez o diabo está conseguindo, querido, preste atenção, o diabo não quer. Ele não quer roubar o que é teu, material. Ou melhor, ele quer fazer isso, mas o objetivo dele não é roubar isso. Ele quer roubar a palavra que está dentro de você. Ele quer roubar a alegria, ele quer roubar a paz. Porque ele sabe que se ele tentar mexer com você, mas não roubar o que está dentro, ou você não permitir de entregar o que está dentro, tudo é restabelecido. João 16, 22 diz, assim também vós agora, na verdade, tendes tristezas, mas outra vez os verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirá-la. Aí você pode dizer, pastor, eles estão falando, esse texto fala, é Jesus falando para os discípulos, e ele está falando que a alegria que os discípulos sentiriam seria porque ia ver o Cristo ressurreto. É verdade, foi uma garantia que Jesus deu. A grande questão é que se eu e você nos apegarmos a isso, porque a alegria deles seria completa, porque eles viram Cristo ressurreto, quer dizer então que a sua alegria, a sua falta de alegria hoje, é porque você não acredita que Ele ressuscitou. Então se Ele garantiu que a alegria que os discípulos teriam, porque teria visto Cristo ressurreto, eu e você não temos hoje, é porque talvez nós não estamos acreditando que Ele ressuscitou. É porque Ele não está vivo? É porque Ele não é real? Querido, nós somos tendenciosos a viver e alimentar coisas que podem nos levar para um lugar distante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu já falei isso em outras vezes aqui. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz em Romanos, que o reino em que eu e você estamos inseridos não é um reino de comida e nem bebida. Então ele está falando, esquece, o reino que vocês estão hoje não é um reino de coisas naturais. Ele está falando de coisas vitais. Comer e beber é vital. Talvez você tenha feito jejum hoje, mas você comeu, você bebeu. Então assim, comer e beber é vital. E ele está dizendo, o reino que nós estamos inseridos hoje não é a vitalidade que o mundo oferece. Não é. Ele está dizendo, pelo contrário, é justiça, paz e alegria no Espírito. Então é esse entendimento que nós precisamos ter. Porque talvez nós estamos olhando para o que é vital na terra, comer e beber é vital. Mas isso está sendo tão mais real para nós, que a gente não está conseguindo entender o reino que nós estamos inseridos. Querido, eu já falei outras vezes, o reino de justiça, ou a justiça que a palavra está dizendo aqui, não é de um Deus que vai vingar você. Porque eu já vi algumas pessoas dizendo, você não sabe com quem está mexendo, deixa, Deus vai me vingar. E não é assim que funciona, querido. Um amém. Talvez foi você que jurou alguém, dizendo que Deus ia pegar. Maravilhoso, né? Talvez você fez isso, aí Deus vem e diz assim, não, perdoa. Perdoa, ora pelos seus inimigos, dá um presente para ele. Ei, o evangelho não é para frouxo, sabia? Então entender justiça é entender a posição em que você está hoje. Entender justiça é quem Deus te tornou hoje. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então ele diz, uma vez que você entende justiça, que você é justo, você está em um reino em que você pode desfrutar de paz e alegria, porque o reino consiste nisso. Aí você está inserido em um reino de alegria, mas não está vivendo isso. Pastor, é que você não tem noção, eu estou com tanto problema. Pois é aí que você precisa ter noção. Porque talvez tudo que o diabo precisa fazer com você é dar problema para você. Eu estava pensando esses dias a respeito disso. Quantos de nós talvez o diabo está tendo problema ou tendo dor de cabeça em tentar atrapalhar as nossas vidas? Ou quantos de nós o diabo simplesmente está fazendo o que seria fácil de resolver, mas porque você não amadurece, se enrola todo?
Pensava esses dias, para muitos de nós, tudo que o diabo precisa fazer é talvez conceder o nosso sonho. E aí talvez você tenha o seu sonho, você nunca mais aparece na igreja. Você nem é mais a mesma pessoa. Mas essa é uma outra ministração. Mas é exatamente isso, é entender se eu estou inserido em um reino de alegria. Então vamos voltar um pouquinho mais, porque a palavra de Deus diz em Gálatas, que quando você entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você. Está comigo? O Espírito Santo habitando em você, você tem o fruto do Espírito. Repete comigo, fruto do Espírito. Sabe o que é o fruto do Espírito? Gálatas vai relacionar eles. Então ele começa dizendo que o fruto é o amor. Então nós entendemos que o fruto é o amor. E por muito tempo nós ensinamos para que você tivesse uma ideia do que é o fruto do Espírito, uma vez que é um único fruto, nós falávamos de uma mexerica, onde você tem um único fruto com muitos gomos. E cada um desses gomos é o que apresenta ali em Gálatas. Está comigo? A grande questão é que eu vi há um tempo atrás um outro ensinamento para que nós tivéssemos uma ideia, e a ideia desse fruto não é mais, ou não deveria ser uma mexerica, mas talvez um fruto em camadas, como uma cebola. Está comigo? Então assim, talvez nós não temos essa fruta, mas para que você possa compreender, como se fosse uma cebola, onde você tem no meio, no âmago, o amor, e as cascas e as camadas em volta são as outras coisas. Por último, sendo a última, o que diz o texto, domínio próprio. É por isso que sem domínio próprio você não consegue viver o fruto. Mas é outra ministração, vamos voltar para cá. Então você precisa entender, porque se Deus habita em você, a alegria está aí dentro. Não é algo que você precisa pedir, Senhor, por favor, me dá alegria. Não, você não precisa orar assim. Sabe por quê? Porque a alegria está aí dentro. Agora, para pensar, será que, se a Bíblia diz, se a palavra diz, que na presença dEle há plenitude de alegria, será que você não está muito longe da presença, e por isso você não está conseguindo se alegrar? Atos 20, 24 diz, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele está falando sobre correr uma carreira com alegria. Você já pensou se eu fosse um pastor que nunca estivesse alegre? Você já conheceu alguém que sei lá, que prega e parece que a pessoa é tudo menos alguém feliz? Não, porque... E queridos, entenda, eu nem estudo muito para talvez não ser... Eu sei que existem linguagens, existe a forma de você falar, a maneira como você posiciona a mão, existe uma série de técnicas que eu não observo para talvez não querer fazer diferente. Está comigo? Isso aqui talvez eles diriam, não faça. Mas eu e você precisamos entender que se nós não deixarmos as coisas que foram nos ensinadas. Eu sei que muitas pessoas talvez cresceram entendendo que Deus era um Deus bravo. E se talvez você, papai e mamãe, ensinou assim. Porque você ensinava para a sua criança, se você fizer isso, Deus vai ficar bravo com você. Se você fizer isso, papai do céu não vai gostar. Papai do céu não vai gostar, ele vai ficar bravo. Então você cresce pensando, se eu fizer, Deus fica bravo. Se eu fizer, Deus fica bravo. E aí tudo que você sabe é de um Deus que é bravo pra caramba. Minha mãe era legal, mas quando Deus entrava na jogada, ele ia ficar bravo, e eu deixei Deus bravo muitas vezes. E talvez é difícil a gente entender. Mas a Bíblia diz em Salmo 2 que Deus está rindo dos seus inimigos.
Eu não sei como que a gente consegue entender isso. Então é um Deus que ri dos inimigos, é um reino de alegria, mas não, alegria só no céu, na terra eu tenho que andar. Querido, como isso? Se você é um embaixador. A oração de Jesus é: seja feita na terra assim como é no céu, não é assim? Então existe uma vontade no céu que precisa ser estabelecida na terra, e a começar por nós. Como que Deus diz: ide por todo o mundo, desfazendo as obras do diabo, se você não faz isso de maneira alegre? Que Deus é esse que diz para você fazer a coisa de maneira carrancuda? Não tem isso na Bíblia. Aleluia. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, existem muitos versículos, querida. Quando nós vamos, por exemplo, você conhece esse texto, mas a palavra de Deus falando a respeito de Paulo e Silas na prisão. A Bíblia diz que eles foram açoitados, que eles foram aprisionados, mas quando foi próximo da meia-noite, eles começaram a cantar louvores ao Senhor. Sabe o que diz Tiago 5,13? Diz: está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Tem alguém sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Vocês acham mesmo que Paulo e Silas estavam cantando de tristeza? Era um, como que fala? Sofrência? Como que é sofrência que fala? Você acha que o apóstolo Paulo e Silas estavam cantando uma sofrência? Estavam cantando uma música para deixar todo mundo triste? Falando das decepções, de como eles estavam mal? Você está aqui? Não era. Eles estavam tão confiantes no Deus do qual eles criam, que eles cantavam louvores. Eu gosto do trecho de uma ministração ou de uma música do apóstolo Eliezer, que ele diz assim: a alegria é um fruto do Espírito, posição de quem já venceu. Se eu e você olhamos para a palavra, e a palavra diz que ela é o final a seu respeito. Então ela diz: a palavra final a seu respeito é o que Deus diz. Amém? Então, se essa é a palavra final, por que eu não me alegro entendendo que Ele tem a palavra final? Querido, de verdade, quando você lamenta, quando você chora, quando você se entristece, você talvez nem precisa crer no Deus que você diz que crê. Porque as pessoas que não creem em Deus vão se expressar da mesma forma. Talvez alguém que nunca ouviu falar de Deus vai chorar igual, vai se entristecer igual, vai lamentar igual. Se eu e você que temos essa palavra, se eu e você que temos e estamos inseridos em um reino de alegria, não vamos olhar para as situações e dizer: ei, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que a verdade dele é estabelecida sobre tudo e todos. Eu conheço, o meu Redentor vive. Então você pode olhar para as situações e não se conformar com elas, mas se alegrar com elas. Olha, a Bíblia diz em Neemias que ele foi recrutado, ele entendeu e foi reconstruir os muros. Então a Bíblia diz que ele reconstrói os muros com uma mão, ele constrói, com a outra ele segura a espada. Existia perigo ali. Existia algo poderia acontecer. Ele não segurava uma flor, ele segurava uma espada, uma lança. Então qualquer coisa ele largava a colher de pedreiro aqui, ele ia para cima. Está comigo? Então assim, ele em meio a isso, era trabalho e tensão. Trabalho e tensão. Trabalho e tensão. Ele vira para todos e diz: ei, presta atenção, a alegria do Senhor é a nossa força, bora! Aí eu e você estamos numa expressãozinha, chutamos o canto do sofá, é um boletinho, é uma situaçãozinha que a gente fica todo para baixo. Eu não sei o que aconteceu.
A gente quando vai para... Queridos, esse texto é um tapa na nossa cara. E eu vou ler logo para você já tomar logo. Presta atenção nisso aqui, presta atenção. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, presta atenção, presta atenção. Mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos. Meu amigo, que cenário que é esse aqui? Caos. Caos. Era como se você estivesse escrevendo, mesmo que não haja cliente, que não haja matéria-prima, que não haja... ele narrando todo o cenário dele ali. O texto 18 diz assim: ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Olha que tapa! Um homem que está narrando um cenário caótico que nenhum de nós estamos vivendo. E nem vamos viver. A grande questão é que ele mostrou, ele colocou a régua lá em cima, meu amigo. Ele colocou a régua lá em cima, ainda que não produza, ainda que não aconteça, ainda que não tenha, nada disso abala a minha fé, nada disso abala a minha alegria, porque é nele, eu exultarei nele, eu me alegrarei nele. Lembra-se? Na presença dele, a fartura de alegria, na presença dele, a plenitude de alegria. Está olhando para onde, meu irmão? Está olhando para ele. O texto em Hebreus diz isso: existe uma carreira a ser percorrida, e ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não é para você andar vagando, olhando para os lados, não é, querido. Existe uma direção, existe um olhar, é para ele que nós olhamos. É nele que nós nos movemos, é nele que nós estamos inseridos, ele é a nossa alegria. Ele é a sua alegria. Então não é, porque o diabo vai querer o tempo todo contar uma mentira para você. Desde dizer que está faltando, que não vai conseguir, que não vai chegar. A grande questão, querido, é que a sua tristeza é justamente acreditar no que o diabo diz. Agora, se quando o diabo diz que vai faltar, você começa a rir, o diabo vai dizer, eu acho que ele não entendeu o recado que eu dei. Ei, eu falei que vai faltar, e você diz... Ei, você não entendeu, eu disse que não vai dar. O que é a sua risada? O que é a sua alegria, se não a convicção que existe um Deus com você? Querido, a Bíblia diz que nós seríamos taxados por loucos. Ele diz que ele escolheria as coisas loucas para confundir as sábias. Como que isso acontece, se não é por meio daquilo que você crê? Porque se todos veem, cadê a loucura? Se todos veem, se todos percebem, se todos sentem, cadê a loucura? A loucura está, querido, em você acreditar no que foi dito. E aí você precisa entender que quando você está nesse lugar, se alegrando, Deus olha para você e diz, Ele está confiando na minha palavra. E porque você confia, manifesta, querido. Porque você confia, acontece. Não é isso que a Bíblia diz? Bendito, bem-aventurado todo aquele que confia no Senhor, porque ainda que ninguém esteja dando fruto, ainda que todas as folhas tenham secado, ele narra um outro cenário onde todo mundo está mal, mas aquele que confia no Senhor, ele tem as suas folhas sempre verdes, ele sempre produz.
Aí você acha mesmo que essa pessoa que está confiando, recebendo do Senhor, sempre dando fruto, está triste? As pessoas precisam olhar, e talvez você diz, pastor, como que eu vou me alegrar, se quando eu olho para o lado, o cenário não está bom? O que as pessoas, eu não quero ser indiferente, eu quero ter empatia pelo que as pessoas estão vivendo. Você precisa entender, tudo que as pessoas precisam é ver um porto em qual elas podem se agarrar. Porque elas olham para todas as outras choram. Ela precisa olhar para alguém que se alegra e entender por que eles estão se alegrando. Se o cenário é de choro, se o cenário é de tristeza, se o cenário é de caos, da onde vem essa alegria? Aleluia! E querido, nós precisamos crescer nisso. Nós precisamos crescer nisso. E talvez você já entendeu, nós somos uma igreja que acredita na manifestação, na pluralidade mesmo, na diversidade de como o Espírito se manifesta em nosso meio. Mas quantas coisas eu mesmo já recebi, enquanto eu ria, enquanto eu me alegrava. Porque talvez você vê um diagnóstico médico e o médico disse, é isso, não tem cura, não tem jeito. Mas você olha para a palavra e diz, certamente Ele levou sobre si todas as dores e enfermidades. E então você olha de novo e diz, certamente Ele levou sobre si todas as dores e enfermidades. Então não olhar para a dor, não é olhar para o diagnóstico, mas a tua alegria é a expressão da tua fé. João 16:32 diz, tendo-vos dito isso, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições. Olha aí que garantia. Mas o texto não para aí, o texto continua e diz, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu falei para você aqui, o ânimo é pôr-se em alegria. Então o texto está dizendo, no mundo tereis aflições, tendo-vos dito isso, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas ponham-se em alegria, eu venci o mundo. Vou ler de novo, deixa eu ler de novo para você. Tenho-vos dito isso, põe para mim, João 16:33. Por favor, Dan. Essa aí, não é? Tá certo? Vocês estão lendo comigo? Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas... Está lendo lá, gente? Vem comigo. Vamos de novo, bonitinho, vai. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas... No mundo tereis... Mas tende... Eu venci o... E é isso, então assim, o original do ânimo é isso, é pôr-se em alegria. Então o texto está dizendo, no mundo vocês vão ter aflições, mas ponham-se quem? Quem que põe? Eu oro, quem que põe? Você se coloca nessa posição de alegria, por quê? Porque Ele venceu o mundo. Querido, alguém derrotado, é alguém que não sabe que já venceu. Seu time vence, você grita igual um doido. Na semana seguinte, zoa com todo mundo que seu time é campeão. Mas a falta de convicção que ele venceu o mundo não está te fazendo gritar para todo mundo que você é vencedor. Isso é para o dia a dia. Porque é no dia a dia, querido, que o diabo vai estar lá, dizendo para você,
que teu filho talvez não vai conseguir, que você não vai conseguir, te colocando medo com relação à criação dos seus filhos, te colocando medo com relação à empresa, à família, à casa. Tudo que o diabo quer fazer é isso. Eu torno a dizer, querido, o diabo, a ideia dele talvez é roubar a garrafa, porque ele quer atingir você. Porque o dia que ele, roubando a garrafa, não conseguir tirar de você, ele diz, eu estou em paz, a minha alegria é o Senhor, eu sei que o mesmo Deus que me deu as garrafas vai me dar um caminhão de garrafa agora. Acabou, o diabo, eu falo, como que eu afeto aquela pessoa? Como que eu mexo com ela? E foi isso que Jesus garantiu. Quando vocês me verem, vocês terão uma alegria que ninguém poderá tirar. Outras versões dizem que ninguém poderá roubar. Agora, quem que se põe em alegria, querido? É você que se põe em alegria. Entendendo que é nele, na plenitude dele, na presença dele, existe plenitude e alegria. Nele existe saciedade e alegria. Eu estou falando especificamente de alegria hoje. Olha que coisa, talvez você não tinha entendido ainda. As pessoas precisam olhar para nós e entenderem que nós estamos em um reino de alegria. Você já parou para pensar que talvez seja tempo de você fazer menos conta e rir mais? Sabia que talvez seja tempo de você pesquisar menos sobre o que você está pesquisando e rir mais? Pastor, mas que negócio é esse de rir mais? Querido, rir mais é talvez você meditar nessas verdades mesmo. É você estar na sua casa e entender que a verdade a seu respeito é o que ele diz. Jesus disse, vocês estão em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, estão em mim. Ele termina dizendo, eu digo essas coisas eu estou dizendo, para que a alegria de vocês seja completa. Se você olhar para a empresa, para o cenário, para a economia, para o governo, não tem motivo para me alegrar. Mas ainda bem que o segredo, ou a indicação do apóstolo Paulo foi alegrem-se no Senhor. Não foi alegrem-se no governo, alegrem-se na projeção econômica, alegrem-se, não querido, no número de contratos assinados. Eu sei que essa alegria vem, mas eu me lembro, querido, quando há uns anos atrás eu ouvi esse testemunho. Pastor Bud teve uma direção e ele colocou a igreja para orar a respeito daquilo. E então a igreja orou e ao final da oração ele começou a se alegrar. Ele riu, ele dançou, ele pulou, ele vibrou. Então acabou o culto. Tempos depois, não lembro quanto tempo depois, aquilo que eles oraram se manifestou. E então toda a igreja se alegrou e ele não. E então foram perguntar para ele, pastor, você entendeu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu, que nós oramos? Ele disse, quem não entendeu foram vocês. Talvez vocês não se atentaram. Eu me alegrei quando orei, porque eu criei que ali tinha acontecido. Vocês estão se alegrando agora que viram. E nem precisa crer para se alegrar agora. Nem precisa ser cristão para se alegrar agora. Qualquer incrédulo se alegra quando manifesta. A fé se alegra antes. A fé celebra antes. Então é por isso que você não se alegra depois que concluiu. Você se alegra em fé antes. Porque se alegrar depois, irmão, de verdade. Qualquer um se alegra. Chegou, está aí. Parabéns. Você está entendendo alguma coisa? Queridos,
não é que você vai andar por aí, e talvez deveria ser, vai. Não é que você vai andar por aí rindo e sorrindo para todos. Não é que você é alguém que tem, né? Pensou andar assim o tempo todo? Mas, se as pessoas que andam com você hoje, eu fosse perguntar, ela é uma pessoa alegre? Ou fala de uma características dela? O que as pessoas iam dizer de você? Ah, é uma pessoa reclamona, é uma pessoa brava, é uma pessoa chata, é uma pessoa falante. Querido, eu não sei, mas eu quero de verdade, eu creio que essa noite o Espírito deseja ministrar e está ministrando ao nosso coração, para que a marca da tua vida seja mudada. Talvez as pessoas pararem para pensar e diz, eu não lembro de uma ocasião onde eu vi fulano triste. Nossa, eu não consigo lembrar de uma ocasião onde eu vi o Lucas triste, onde eu vi o Lucas cabisbaixo. Eu não consigo lembrar, é isso. As pessoas precisam olhar para nós e saber, existe ali uma referência de alegria, existe ali um porto onde eu posso ir. Se eu estou triste, se eu estou mal, se eu estou cabisbaixo, eu posso conversar com você, porque você vai me levantar, porque de você flui essa alegria. Pastor, eu estou muito incerto do meu futuro, eu não sei que direção eu tomo, eu estou esperando em Deus o que eu vou, eu estou orando e Deus não fala, eu estou orando e Deus não fala, eu estou orando e não tenho direção. Então para de orar, vai se alegrar nele. Para de pedir, para de falar, Senhor, o que vai ser do futuro, como eu procedo, como eu faço. Para, você já orou? Creu? Então se alegra. Ou você está achando que é muita repetição da tua oração que vai fazer alguma coisa? Não é. Eu não sei, o desejo do meu coração é que você esteja recebendo alguma coisa. Eu não sei, talvez, e assim, eu tenho um pouco dessa visão, talvez não com muita clareza, mas é como se marido e mulher estivessem fazendo conta e dizendo, amor, como que nós vamos fazer isso que nós estamos querendo? Como que vai acontecer? Ou talvez já tem todo o cenário, já está lá, só precisa manifestar. Se só precisa manifestar, por que você está tenso ainda? Por que você não está se alegrando? Então talvez é reunir marido e mulher e rir. Eu não sei, somos seres espirituais, estamos racionais demais. Somos espirituais, somos seres espirituais, mas estamos querendo entender tudo no racional. A gente quer entender tudo de maneira racional. Senhor, mas Senhor, Ele diz, confia em mim e se alegra. Acredita no que eu estou dizendo e se alegra. Pastor, é que eu estou tenso com o cenário da minha empresa. A sua tensão fez o que até agora? Só deixou você sem dormir? Pastor, é que eu não sei como... Querido, se você não sabe, confia em alguém que sabe e se alegra nele. Pastor, eu não sei, o que cabia a mim eu fiz. Pois é, confia nele agora. Talvez entregar na mão dele vai ser isso. Senhor, eu confio que o Senhor é capaz de fazer. Eu confio que o Senhor é capaz de mudar a situação. Eu confio que o Senhor... Ei! Talvez o diabo, em suas rondas, ele diz para os demônios, passe pelos lugares e faz um check-up de como está o povo. Passa na casa daqueles crentes lá também, dá uma olhada. E aí passa na casa dos crentes e ele volta com o relatório. Está tudo certo lá, a gente está conseguindo arrancar a alegria deles. Deixa o inferno te conhecer de outra forma, querido. Não
Não deixa o inferno pensar que está paralisando o que Deus está fazendo na tua vida, não. Aleluia, aleluia. Você recebeu alguma coisa? Sabia que se alegrar no Senhor vai te fortalecer? Talvez você está fraquinho, dizendo: pastor, eu estou meio cansado, eu estou meio... O conselho de Neemias foi: vem do Senhor, vem da alegria dele a minha força. Porque quando eu me alegro nele, eu sou fortalecido nele. Eu tenho quase assim, eu estou me segurando para não ir até algumas pessoas. Não é porque eu estou vendo seu rosto, não, é porque eu sei, porque sei. Que é quase como se essa sala estivesse toda escura e um holofote em cima de você. Deus deseja mudar a estação na tua empresa. Deus deseja mudar as coisas na sua casa. Só que você precisa confiar nele. Aleluia, aleluia. Pastor, por que algumas vezes as pessoas correm na igreja? É a manifestação, é a maneira como elas estão rompendo, é a maneira como elas estão expressando, vai de uma direção que elas estão tendo, um rompimento que elas estão tendo, e a alegria vem do mesmo jeito, querido. Eu sei de verdade que você precisa mostrar para a sua casa, para a sua empresa, para você, para a tua vida, quem é que governa as tuas coisas. Talvez você não tenha conseguido se alegrar, porque você está confiando na força do teu braço, e o teu braço está cansando. Ei, o teu braço cansa mesmo! Mas entenda o que Deus está te oferecendo aqui essa noite. Ele quer baixar os seus braços e dizer: ei, até aqui você conseguiu, agora veja o que eu posso fazer. Aleluia, aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei o que talvez está tomando os seus pensamentos, ou o que você está investindo mesmo, os seus pensamentos. Talvez você entrou aqui com um diagnóstico, talvez você entrou aqui com uma preocupação, com uma ansiedade, eu não sei, mas eu quero que você entenda: o Espírito deseja te levar para um lugar onde você descansa. O Espírito deseja te levar para um lugar onde você se alegra, confiando que é Ele quem está fazendo. Aleluia, aleluia, aleluia.
Olha o que o povo no Velho Testamento disse: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles, por nós, por isso nós estamos alegres. Deus nem te chamou para ficar olhando quem flui, hein? Talvez se eu perguntasse para você, no que você está crendo? Talvez você poderia me dizer em palavras, mas poderia também em atitudes dizer que recebeu hoje. Aleluia. Aleluia. Ei, eu acho maravilhoso o apóstolo Paulo dizer que aprendeu. Porque você não aprende uma coisa de uma hora para outra. O aprendizado se dá quando você medita naquilo, quando você estuda sobre aquilo. E eu quero te encorajar a estudar mais sobre isso. Eu quero te encorajar, estude mais a respeito da alegria do Senhor. Aleluia. Obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. A gente já vai encerrar, só espera mais um pouquinho, tá? Pode continuar. Existem coisas que Deus está fazendo aqui. Ele é o maior interessado em nos fazer viver aquilo que a palavra traz para nós. Ei, entrega a Ele toda essa preocupação que você está tendo. Entrega para Ele toda essa ansiedade. Entrega para Ele.
Talvez você está olhando no espelho e não está gostando muito do que você está vendo. Talvez você está olhando no espelho e está vendo coisas que você diz: eu preciso de um botox, eu preciso de uma plástica, eu preciso de alguma coisa. E eu vou dizendo o que você precisa. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Ei, se alegra nele, o teu rosto vai mudar. Aleluia! 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 Continue se movendo nele, continue recebendo dele. Se você entrou aqui essa noite, pode continuar desse jeito mesmo. Se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, você precisa fazer isso hoje. Como eu disse ao longo de toda essa ministração, a sua alegria está nele. Não é a promoção do emprego, não é a formação da família, não é a chegada de filhos, não! A sua alegria vem dele. Se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso, levanta a sua mão direita bem alto. Eu quero orar com você. Existe alguém? Levanta a sua mão direita bem alto, se você não fez essa oração ainda e deseja entregar sua vida a Jesus. Existe alguém? Você entrou neste lugar e você se afastou. Você já fez essa oração, mas você se afastou dos caminhos do Senhor, e você deseja essa noite devolver o controle da tua vida a Ele. Se você deseja devolver, se reconciliar novamente com o Senhor, levanta a sua mão. Existe alguém? Você pode vir aqui à frente? Pode vir aqui? Aleluia! Aleluia! Existe mais alguém? Mais alguém que entrou neste lugar? Você está tentando viver a alegria de todo jeito, querido, mas você entendeu essa noite que a alegria é Ele. Existe mais alguém? Show pra Macandre.